Olá a todos, sejam bem-vindos ao Topless e neste vídeo nós vamos discutir a situação geopolítica no mundo para hoje, segunda-feira, dia 21 de julho de 2025. E vamos discutir e analisar aqui a situação no conflito entre a Ucrânia e a Rússia e tivemos muitas atualizações interessantes durante as últimas 24 horas e por isso vamos começar. E esta noite foi mais uma noite de ataques fortes, tanto por parte da Rússia contra a Ucrânia, com mísseis e drones, mas também a própria Ucrânia atacou o território da Rússia em direção ao Moscovo com muitos drones. Vamos começar aqui pelos ataques que a Rússia efetuou contra o território da Ucrânia. E o foco principal deste ataque da noite de hoje foi aqui a cidade de Kiev, mas também outra cidade mais a oeste da Ucrânia. De acordo com as forças de defesa antiaérea ucranianas, os russos lançaram cerca de 450 drones e mísseis. E destes equipamentos todos, os ucranianos referem que conseguiram destruir 14 de 14 mísseis de cruzeiro KH-101, conseguiram destruir 5 de 5 mísseis do tipo Kinjal, que são mísseis aerobalísticos hipersónicos. Os ucranianos também referem que conseguiram destruir 4 dos 4 mísseis de cruzeiro calibre lançados pela Rússia e conseguiram destruir 1 de 1 mísseis de cruzeiro do tipo Iskander-K. Além disso, eles referem que conseguiram destruir 200 de 426 drones do tipo Geran. Portanto, vemos que a Ucrânia referiu que conseguiu destruir todos os mísseis que a Rússia lançou, incluindo os mísseis hipersónicos, mas temos dúvidas acerca desta afirmação, porque realmente foram registadas muitas explosões aqui na cidade de Kiev. E temos aqui o céu coberto com fumo destas explosões e vemos aqui alguns resultados e alguns mísseis e drones que atingiram alguns locais aqui na Ucrânia. Temos também os resultados destes ataques gravados pelos cidadãos aqui da Ucrânia. Portanto, vemos que foi atingida aqui uma infraestrutura. Ainda não sabemos o que é que foi ao certo atingido aqui. Temos também mais imagens e mais vídeos publicados. Temos aqui outros vídeos que mostram a destruição causada. E aqui podemos ver algumas explosões que decorreram durante a noite de hoje. Além de Kiev, uma cidade aqui mais a oeste da Ucrânia, a cidade de Ivano-Frankivsk foi também atacada e temos vídeos registados pelos cidadãos desta cidade que mostram algumas explosões. Este vídeo foi geolocalizado em Kiev, mas há aqui outros vídeos que são desta mesma cidade. Portanto, alguns estão censurados para não mostrarem o que é que foi atingido durante a noite de hoje. Podemos ver aqui alguns resultados e agora vamos passar ao ataque por parte da Ucrânia contra o território da Rússia. E mais uma vez, já durante praticamente uma semana seguida, a Ucrânia continua a atacar aqui o território da Rússia em direção ao Moscovo, seguindo precisamente este corredor que eu vos estou a mostrar aqui. E pelo que referem as forças de defesa antiaérea da Rússia, cerca de 74 drones ucranianos foram destruídos aqui mais perto de Moscovo. Um pouco mais a sul de Moscovo foram destruídos 37 drones ucranianos e aqui mais perto da fronteira ucraniana foram destruídos 19, mais 43 drones ucranianos. Portanto, podemos ver que cerca de 200 drones foram lançados pela Ucrânia contra o território da Rússia. A Rússia refere que conseguiu identificar todos os drones e conseguiu abatê-los de alguma forma. E, de facto, não temos nenhuma explosão registada pelos cidadãos da Rússia que publicaram, que possam ter publicado os vídeos destes ataques e dos resultados, mas para já não temos nada publicado. E como nós discutimos há uns dias atrás, e eu continuo a referir, que este corredor que está a ser criado pela Ucrânia tem um objetivo. Caso este corredor se mantenha durante os próximos dias, isto vai significar que a Ucrânia vai lançar mísseis de cruzeiro
fornecidos pelos países da NATO ou da OTAN, mas também pelos próprios Estados Unidos. E nós estamos a falar de mísseis de longo ou médio alcance que a Ucrânia poderá utilizar para atacar Moscovo. Nos últimos dias nós temos ouvido bastante informação sobre esse ataque por parte de Kiev contra Moscovo e de facto podemos ver aqui uma preparação por parte das forças ucranianas para lançar este ataque. E o que os ucranianos estão a fazer nesta direção é que eles estão a tentar desgastar as forças de defesa aérea da Rússia, gastar a munição deles, desgastar estas forças para depois terem um ataque mais limpo e mais facilitado já com mísseis de cruzeiro. Portanto, vamos esperar, vamos ver como as coisas vão acontecer, mas muito provavelmente é isto que a Ucrânia está a preparar para fazer. Vamos agora à situação no terreno, onde tivemos alguns avanços, tanto por parte da Ucrânia como por parte da Rússia, e vamos discuti-los. E vamos começar aqui pela direção de Sumy. E nós tivemos algumas provas de que os ucranianos conseguiram aqui avançar ao longo da aldeia de Kindratyevka. Portanto, os ucranianos nos últimos dias têm vindo a efetuar um contra-ataque nesta direção, de modo a ocupar a cidade de Kindratyevka. E as explosões publicadas pelos russos, os ataques efetuados pelos russos contra as posições ucranianas, foram geolocalizadas em torno desta aldeia. O que significa, muito provavelmente, que as forças ucranianas estão agora no interior desta aldeia. Temos aqui uns ataques com bombas voadoras, bombas aéreas, mas também ataques com drones contra as posições ucranianas. Temos o mesmo vídeo que foi geolocalizado em vários pontos aqui ao redor desta aldeia, portanto não temos dúvidas nenhumas de que os ucranianos conseguiram avançar por este território e que agora controlam aqui algumas posições. Relativamente a esta área acinzento, esta área, de acordo com as fontes pró-ucranianas, ainda não foi pintada como sendo de controlo ucraniano, portanto, muito provavelmente esta área encontra-se na Grey Zone, ou numa zona disputada onde nenhum lado assume ainda o controle total. Além disso, temos provas de que a Rússia conseguiu aqui contra-atacar ligeiramente algumas posições dos ucranianos e conseguiram restaurar aqui algumas posições perdidas durante o contra-ataque ucraniano. Neste vídeo podemos ver um ataque por parte de um drone kamikaze dos ucranianos contra algumas tropas russas que estavam a caminhar nesta mesma estrada, nesta direção. Portanto, não temos dúvidas nenhumas de que a Rússia ainda controla aqui um território ao norte desta cidade. Além disso, tivemos uns avanços russos aqui mais para o sul, da aldeia de Yablunivka. Tivemos vídeos publicados pelos ucranianos que mostram como as forças russas estavam a avançar nesta direção e que depois foram atacadas. Portanto, não temos dúvidas nenhumas de que os russos controlam esta porção do terreno e, portanto, ajustamos o mapa em favor dos russos. Vamos continuar. Na direção de Vovchansk não tivemos nada de especial e a linha da frente permaneceu na mesma configuração que nos outros dias anteriores. Vamos avançar. Em geral, na direção de Kharkiv não tivemos nenhum avanço, nem aqui na direção de Kupiansk, tudo mantém-se estável na linha da frente. Aqui mais ao sul desta cidade tivemos uma peça de artilharia das forças ucranianas destruída, que foi avistada por um drone russo e que depois foi atacada. Portanto, podemos ver que ela foi danificada ou até mesmo destruída. Aqui não tivemos nenhum desenvolvimento especial, apenas ataques, tanto por parte da Ucrânia como por parte das forças russas contra as posições ucranianas. E aqui, na cidade de Konstantinovka, tivemos algumas atualizações interessantes que mostram que a Rússia está a avançar para o norte desta cidade. E temos estas provas de acordo com vídeos publicados pelas forças ucranianas, como mostram os ataques efetuados contra as posições russas. Estes vídeos foram geolocalizados, portanto, não temos dúvidas nenhumas de que os russos agora controlam esta porção mais a norte e também aqui um pouco mais a leste. Temos este vídeo que foi geolocalizado em duas posições diferentes, portanto não temos dúvidas nenhumas de que o próximo passo, o próximo objetivo dos russos é efetuar um ataque aqui contra a aldeia de Stepanivka.
de forma a encurtar aqui a distância das posições russas à própria cidade de Konstantinovka. E com base nestes vídeos recebidos por parte da Ucrânia, a Rússia tomou por completo o controle sobre esta rede de trincheiras que se situa aqui. Vamos continuar e vamos agora à direção de Pokrovsk e de Mirnograd e de todo o aglomeramento de cidades que se situa aqui em torno. E daqui vêm notícias bastante interessantes, porque, de acordo com fontes russas, já algumas forças de sabotagem da Rússia encontram-se a operar neste território aqui, que eu vos vou mostrar agora. Portanto, o que as fontes russas referem é que já há grupos de sabotagem russos a controlar e a atuar ao longo aqui desta zona, ou seja, na retaguarda das posições ucranianas. Portanto, isto aqui trata-se de uma informação bastante interessante nesta direção. E caso isto se verifique, isto vai ser uma situação bastante complicada para os ucranianos que se situam nesta direção. E de facto já algumas fontes pró-ucranianas referiram que algumas destas posições, algumas destas aldeias, como a Leontovci e Troianda, já se encontram aqui na Grey Zone, numa zona disputada por ambas as partes. Ainda tivemos de ajustar o mapa em favor dos russos nesta direção, porque tivemos um vídeo publicado pelos mesmos, como mostram que eles estavam a atacar as posições ucranianas nesta direção. Vemos ali o soldado russo a caminhar nesta zona, e este vídeo foi exatamente geolocalizado nesta posição aqui do mapa, portanto não temos dúvidas de que os russos controlam este território aqui. Na direção de Novopavlivka, mais a sul, tivemos mais outra vez ajustes do mapa em favor dos russos. E trata-se de a prova disso é um vídeo publicado pelos ucranianos que mostram como eles estavam a atacar as posições de defesa dos russos, das forças russas. Portanto, não temos dúvidas nenhumas de que os russos controlam este território aqui. Na direção aqui de Zaporizhia, aqui em Orikhiv, mais uma vez tivemos fortes ataques russos com bombas aéreas, bombas voadoras nesta direção, que visaram aqui as posições de defesa ucranianas, mas para já nenhuma movimentação no terreno. Vemos aqui uma forte preparação de artilharia, um forte ataque de artilharia com bombas da Rússia contra as posições ucranianas, o que pode indicar que nos próximos tempos a Rússia poderá tentar efetuar um ataque contra esta cidade. Também tivemos ataques ucranianos contra as posições russas nesta direção, desta vez com bombas lançadas aqui por caças, operados pela Ucrânia. Portanto, ambas as partes continuam a atacar-se uma à outra, mas para já sem grandes movimentações no terreno nas últimas 24 horas. Vamos agora discutir aqui uma situação na política, bastante interessante, que nos foi dada pelo secretário de imprensa aqui de Moscovo, o Dmitry Peskov, que referiu que a Rússia encontra-se numa situação complicada nas suas relações com Baku, ou seja, com o país de Azerbaijão. Portanto, vemos aqui desenvolvimentos bastante interessantes, com o Zelensky sugerindo uma próxima ronda de negociações e aqui com mais um conflito a surgir em termos diplomáticos entre a Rússia e o Azerbaijão. Portanto, a situação está-se a desenvolver de uma maneira bastante interessante. Portanto, mantenham-se neste canal, inscrevam-se no canal, deixem o vosso gosto se gostaram deste vídeo e eu vou trazer-vos este tipo de conteúdos a resumir aqui a situação geopolítica no mundo, mas também aqui a situação no conflito entre a Ucrânia e a Rússia nos próximos vídeos e diariamente. Portanto, por favor, inscrevam-se no canal e eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.